Você está cansado de correr atrás do dinheiro como um desesperado, não é mesmo? Cansado de trabalhar dobrado enquanto outros parecem prosperar sem esforço. Cansado de celebrar pequenas vitórias nas redes sociais enquanto por dentro sabe que ainda está longe de onde deveria estar. Essa correria, essa ansiedade constante pelo próximo resultado, essa necessidade de provar para o mundo que você está vencendo. Isso não é riqueza, é desespero disfarçado de sucesso. Eu sou Salomão, o homem que acumulou mais riqueza do que qualquer outro na história da humanidade. E posso te garantir uma coisa: os verdadeiros ricos não fazem barulho, eles não correm, eles não imploram. Eles simplement sabem. E quando você sabe, você age diferente. Você pensa diferente. Você se torna diferente. Imagine por um momento como seria sua vida se o dinheiro viesse até você de forma natural, silenciosa, constante, sem essa tensão diária, sem essa luta desesperada. Imagine acordar sabendo que suas decisões são movidas pela sabedoria, não pelo medo. Imagine ter tanta abundância que sua única preocupação seja como usar essa riqueza para impactar o mundo. Não é sobre ter dinheiro, é sobre se tornar o tipo de pessoa que atrai riqueza como um imã. Hoje vou compartilhar com você os 7 segredos que me tornaram não apenas o homem mais rico da história, mas o mais sábio. Estes não são truques ou fórmulas mágicas. São princípios que vão transformar sua identidade. Você não vai apenas aprender técnicas para ganhar dinheiro. Você vai se tornar uma pessoa rica, e existe uma diferença abismal entre essas duas coisas. Mas preciso te avisar, se você está aqui buscando motivação vazia ou promessas de enriquecimento rápido, este vídeo não é para você. O que vou ensinar exige maturidade, exige paciência. Exige que você abandone a mentalidade de escravo do dinheiro para abraçar a mentalidade de senhor da prosperidade. Se você está pronto para essa transformação, para parar de perseguir a riqueza e começar a atraí-la, inscreva-se neste canal agora. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não é apenas conhecimento, é poder. E poder nas mãos certas pode transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Número 1. A raiz da pobreza. Você já se perguntou por que pessoas inteligentes, formadas nas melhores universidades, continuam vivendo de salário em salário? Por que engenheiros brilhantes, médicos respeitados, advogados renomados chegam ao fim do mês contando moedas? A resposta vai doer, mas precisa ser dita. Eles confundiram inteligência com sabedoria, e essa confusão é a raiz de toda pobreza duradoura. Deixe-me explicar algo que aprendi governando o reino mais próspero da história. A inteligência é como uma biblioteca gigantesca. Você pode ter milhares de livros, dados, informações, diplomas pendurados na parede. Mas de que adianta uma biblioteca se você não sabe qual livro pegar no momento certo? A sabedoria é exatamente isso: saber qual conhecimento aplicar, quando aplicar e como aplicar para gerar resultados reais. Imagine um homem perdido no deserto com uma mochila cheia de mapas. Ele tem mapas de todas as cidades do mundo, estudou geografia, sabe ler coordenadas melhor que qualquer navegador. Mas está morrendo de sede porque não sabe qual mapa usar para encontrar o oásis. Essa é a diferença entre ter informação e ter sabedoria. A informação sem sabedoria é como sede no meio da água. Eu lembro de um comerciante que veio ao meu reino. Ele não sabia ler nem escrever, mas entendia o coração humano melhor que qualquer filósofo. Enquanto os sábios da corte discutiam teorias econômicas, ele identificava oportunidades reais. Observava quando as pessoas estavam felizes, tristes, preocupadas, esperançosas, e transformava essas observações em negócios prósperos.
Ele entendia que toda riqueza começa na capacidade de ler as necessidades não declaradas das pessoas. A pobreza não nasce na carteira. Nasce na mente que se recusa a estudar os princípios que governam a criação de riqueza. Você pode ganhar na loteria hoje e estar quebrado amanhã se não entender as leis que fazem o dinheiro crescer ou desaparecer. Por outro lado, você pode começar do zero e construir um império se dominar essas leis. Mas aqui está o ponto de virada que vai mudar sua perspectiva para sempre. A sabedoria financeira não se aprende nos bancos da faculdade. Ela se aprende observando padrões, estudando o comportamento humano, entendendo ciclos econômicos, identificando oportunidades onde outros veem problemas. É uma ciência diferente. Uma ciência que os ricos dominam e os pobres ignoram. Se você quer sair da mediocridade financeira, pare de acumular informação inútil e comece a desenvolver sabedoria aplicada. Estude como o dinheiro realmente funciona. Observe como os ricos pensam, agem, decidem. Aprenda a diferença entre ativos e passivos. Entenda a diferença entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. Isso não é teoria, é sabedoria prática que transforma destinos. A pobreza é uma escolha disfarçada de circunstância. E você escolhe ser pobre toda vez que prefere a zona de conforto da ignorância financeira ao desconforto de aprender uma nova forma de pensar sobre dinheiro. Número 2. Comportamento financeiro. Você toma decisões financeiras com o coração acelerado ou com a mente fria? Essa pergunta define se você vai morrer pobre ou próspero. Porque a diferença entre quem constrói riqueza e quem a destrói não está no quanto ganha, mas em como decide. Os pobres decidem com emoção. Veem uma oferta e compram por impulso. Sentem medo e vendem no pior momento. Ficam animados e investem sem pesquisar. Ficam ansiosos e contraem dívidas para resolver problemas imediatos. Cada decisão é uma reação emocional disfarçada de estratégia. E toda reação emocional na área financeira é um passo em direção à ruína. Os ricos decidem com informação. Eles estudam antes de agir, analisam cenários, aprendem com os erros alheios, transformam cada fracasso em dados para a próxima decisão. Não é frieza. É inteligência emocional aplicada ao dinheiro. Eles entenderam algo fundamental. O mercado não se importa com seus sentimentos, apenas com suas decisões. Pense em um general no campo de batalha. Ele não decide atacar porque está bravo com o inimigo. Ele estuda o terreno, analisa as forças, calcula recursos, antecipa movimentos. Sua emoção pode ser intensa, mas sua decisão é racional. Assim devem ser suas decisões financeiras. Intensas em propósito, racionais em execução. Houve uma época em meu reino quando um comerciante veio me pedir conselhos. Ele tinha perdido 3 negócios seguidos e estava desesperado. Perguntei sobre cada fracasso. Em todos ele tinha tomado decisões baseadas em urgência, medo ou empolgação. Nunca em análise. Ensinei a ele um princípio simples. Toda decisão financeira deve passar por 3 filtros. Primeiro, que informação eu preciso que ainda não tenho? Segundo, que erros similares outros já cometeram? Terceiro, qual o pior cenário possível e estou preparado para ele? O ponto de virada acontece quando você entende que cada decisão financeira ruim do seu passado aconteceu porque faltava uma informação crucial. E essa informação estava disponível. Você apenas não procurou. Ou procurou no lugar errado. Ou ignorou porque não confirmava o que queria ouvir. Faça este exercício transformador. Pegue as 5 piores decisões financeiras que você tomou nos últimos 5 anos. Para cada uma, identifique exatamente que informação você não tinha.
Então descubra onde poderia ter conseguido essa informação. Você vai perceber um padrão terrível. Em 80% dos casos, a informação estava disponível. Você simplesmente escolheu ignorá-la. Esse reconhecimento vai doer, mas essa dor é necessária. Porque quando você assume responsabilidade pelos seus erros financeiros, você ganha poder sobre suas próximas decisões. Você para de ser vítima das circunstâncias e se torna arquiteto do seu destino financeiro. A partir de hoje, toda decisão financeira que você tomar deve ser precedida desta pergunta: que informação eu preciso que ainda não tenho? Não decida até ter a resposta. Sua conta bancária vai agradecer. Seu futuro vai agradecer. E você vai descobrir que rico não é quem acerta sempre, mas quem erra menos porque decide melhor. O comportamento financeiro é um músculo que se fortalece com treino. E todo treino começa com a decisão de parar de decidir com o estômago e começar a decidir com o cérebro. Número 3. O silêncio como ferramenta estratégica. Por que você sente necessidade de contar seus planos para todo mundo? Por que precisa postar cada pequena vitória nas redes sociais? Por que não consegue guardar segredo dos seus projetos? A resposta é simples e devastadora. Você ainda não entendeu que o silêncio é a arma mais poderosa dos verdadeiros ricos. Ricos de verdade são fantasmas. Eles constroem impérios enquanto outros fazem barulho, fecham negócios enquanto outros fazem discursos, acumulam patrimônio enquanto outros acumulam curtidas. E quando finalmente revelam o que construíram, o mundo se pergunta: como ele conseguiu isso sem que ninguém percebesse? O silêncio tem 3 poderes que poucos compreendem. Primeiro, ele evita interferências. Quando você conta seus planos, você convida opiniões. E opinião de quem não entende do assunto é veneno disfarçado de conselho. Segundo, ele amplifica o impacto dos resultados. Uma conquista anunciada depois de pronta vale 1000 promessas antecipadas. Terceiro, ele preserva sua energia mental. Cada vez que você explica um projeto, você gasta energia que deveria estar investindo na execução. Imagine um jardineiro plantando uma semente preciosa. Se ele escavar todos os dias para ver se ela cresceu, vai matá-la. Se convidar todos os vizinhos para opinar sobre como ela deveria crescer, vai confundir-se. Mas se ele proteger, regar em silêncio e esperar pacientemente, ela se tornará uma árvore forte. Seus projetos são sementes, o silêncio é a terra que as protege. Quando eu era rei, desenvolvi um princípio que me tornou invencível. Nunca anuncie o que você vai fazer, apenas revele o que você já fez. Lembro de um projeto para construir uma nova rota comercial. Enquanto outros reis faziam reuniões públicas discutindo suas intenções, eu trabalhava em segredo. Quando eles ainda estavam planejando, eu já estava colhendo resultados. O impacto foi devastador. Não para mim, mas para quem tentou me imitar depois que o projeto estava pronto. Aqui está a virada mental que vai transformar sua relação com o sucesso. Você não precisa da aprovação de ninguém para construir riqueza. Você não precisa de torcida. Você não precisa de validação externa. Você precisa de foco, estratégia e execução silenciosa. A necessidade de contar seus planos é sinal de insegurança disfarçada de transparência. Pare de impressionar e comece a construir. Pare de anunciar e comece a executar. Pare de buscar aplausos antecipados e comece a colher resultados reais. Desenvolva a disciplina do silêncio estratégico. Mantenha seus projetos em segredo até eles estarem prontos para impressionar por conta própria. Observe como agem os verdadeiros gigantes dos negócios. Steve Jobs desenvolvia produtos revolucionários em sigilo absoluto. Elon Musk constrói empresas transformadoras longe dos holofotes.
Warren Buffett faz investimentos que só conhecemos depois que se tornaram sucessos extraordinários. Eles entenderam que o barulho atrai problemas e o silêncio constrói soluções. A partir de agora, pratique a arte do silêncio estratégico. Guarde seus planos como se fossem tesouros. Proteja seus projetos como se fossem filhos. E quando alguém perguntar o que você está fazendo para melhorar de vida, sorria e diga: você vai descobrir em breve, porque os resultados falam mais alto que as promessas. E quem tem resultados não precisa de palavras para provar seu valor. O mundo está cheio de pessoas que falam sobre o que vão fazer. Esteja entre as raras que simplesmente fazem, em silêncio, com propósito e com resultados que falam por si próprios. Número 4. Trabalho inteligente versus trabalho duro. Você acorda todo dia às 5 da manhã, trabalha até tarde, sacrifica fins de semana e ainda assim vê outros prosperando com menos esforço? Pare um minuto e escute esta verdade que vai libertar você da escravidão moderna. Trabalho duro sem estratégia é apenas sofrimento organizado. A diferença entre pobres e ricos não está na quantidade de horas trabalhadas, está na qualidade das decisões tomadas durante essas horas. Pobres vendem tempo, ricos vendem resultados. Pobres se orgulham de quantas horas trabalharam. Ricos se orgulham de quantos problemas resolveram. É uma diferença de mentalidade que determina destinos completamente diferentes. Pense em 2 homens cortando árvores. O primeiro pega seu machado e começa a cortar imediatamente. Trabalha duro, sua, se esforça o dia todo. O segundo para, afia o machado por 1 hora, estuda a árvore, escolhe o ângulo certo e então corta. No final do dia, o segundo cortou 3 vezes mais árvores. Quem trabalhou mais inteligente? Conheci um artesão que me ensinou uma lição valiosa sobre eficiência. Ele não era o que trabalhava mais horas na oficina, mas era o mais próspero. Seu segredo? Ele identificava os 20% do trabalho que geravam 80% do resultado. Focava obsessivamente nessa fração crucial e terceirizava ou eliminava o resto. Enquanto outros se perdiam em atividades irrelevantes, ele multiplicava seu impacto real. O problema não é você trabalhar duro. O problema é você não saber em que trabalhar duro. A maioria das pessoas gasta energia em tarefas que não geram resultado financeiro real. Elas confundem movimento com progresso. Confundem ocupação com produtividade. Confundem esforço com eficácia. A grande virada mental acontece quando você entende que seu objetivo não é vender horas da sua vida, é vender valor, soluções, transformações. Um médico que atende 50 pacientes correndo ganha menos que um médico especialista que resolve casos complexos para 5 pacientes. Um advogado que pega qualquer caso trabalha mais que um advogado que se especializa em uma área de alto valor. A especialização inteligente multiplica o retorno sobre o tempo investido. Aqui está o exercício que vai revolucionar sua produtividade. Durante uma semana, anote tudo o que você faz e quanto tempo gasta em cada atividade. No final, classifique cada atividade como alta, média ou baixa geração de valor financeiro. Você vai descobrir algo chocante. 80% do seu tempo está sendo desperdiçado em atividades de baixo valor. Elimine tudo que não gera retorno direto. Automatize tudo que pode ser automatizado. Terceirize tudo que outros fazem melhor que você, por um custo menor que seu valor por hora. Foque obsessivamente nas atividades de maior impacto. Essa não é preguiça. É inteligência estratégica. Mude sua pergunta diária. Em vez de perguntar, em que vou trabalhar hoje? Pergunte, que resultado específico vou gerar hoje? Em vez de medir sucesso por horas trabalhadas, meça por problemas resolvidos, valor criado, impacto gerado.
Trabalho inteligente não é trabalhar menos, é trabalhar com propósito laser. É escolher as batalhas certas em vez de lutar em todas as frentes. É entender que na economia moderna, quem ganha mais não é quem trabalha mais, mas quem agrega mais valor por unidade de tempo investido. Pare de se orgulhar de quantas horas você trabalha. Comece a se orgulhar de quão inteligentemente você trabalha, porque o mundo não paga pelo seu suor, paga pelos seus resultados. Número 5. Múltiplas fontes de renda. Se você perdesse sua principal fonte de renda hoje, por quantos meses conseguiria manter seu padrão de vida? Se a resposta for menos de um ano, você está vivendo na corda bamba financeira. E uma hora, essa corda vai quebrar. Depender de uma única fonte de renda é como construir uma casa sobre um único pilar. Não importa quão forte seja esse pilar, se ele cair, toda a estrutura desaba. E na economia atual, onde mudanças acontecem na velocidade da luz, apostar toda a sua segurança financeira em uma só fonte é um suicídio econômico em câmera lenta. Ricos verdadeiros nunca dependem de uma fonte só. Eles constroem múltiplos riachos de renda que se juntam para formar um rio caudaloso de prosperidade. Enquanto pobres colocam todos os ovos na mesma cesta e rezam para que ela não caia, ricos distribuem os ovos em várias cestas e garantem que pelo menos algumas sempre produzam. Imagine um fazendeiro inteligente. Ele não planta apenas um tipo de cultivo. Planta milho, feijão, hortaliças, cria gado, faz laticínios, vende sementes. Se uma praga ataca o milho, os outros cultivos sustentam a fazenda. Se o preço do gado cai, as hortaliças compensam. Ele entendeu que diversificação não é luxo, é sobrevivência inteligente. Conheci um comerciante que aplicava este princípio com maestria. Ele tinha sua loja principal, mas também alugava espaços para outros comerciantes, investia em caravanas comerciais, emprestava dinheiro a juros justos e criava novos produtos baseados em necessidades que observava no mercado. Quando uma fonte diminuía, as outras cresciam. Ele nunca dependia de uma única estratégia para prosperar. A transformação mental acontece quando você para de pensar como empregado e começa a pensar como empresário da sua própria vida. Empregados têm um patrão, empresários têm múltiplos clientes. Empregados recebem um salário. Empresários criam múltiplas fontes de valor. Empregados trocam tempo por dinheiro. Empresários criam sistemas que geram dinheiro sem sua presença constante. Mas cuidado com a armadilha da diversificação burra. Não adianta ter 5 fontes de renda se todas dependem do mesmo setor, da mesma economia, do mesmo tipo de cliente. Isso não é diversificação. É multiplicação de riscos. Verdadeira diversificação significa fontes independentes, que não quebram juntas quando uma tempestade econômica chega. Aqui está seu plano prático. Identifique 5 possibilidades de renda que você pode desenvolver com suas habilidades atuais. Uma pode ser relacionada ao seu trabalho principal, mas as outras devem ser independentes. Pode ser consultoria na sua área de expertise, venda de produtos digitais, investimentos em renda passiva, prestação de serviços especializados, criação de conteúdo monetizável. Escolha 2 dessas possibilidades e comece a desenvolvê-las paralelamente ao seu trabalho principal. Não tente fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Foque em 2 até que elas gerem renda consistente. Então adicione mais uma. O objetivo não é pressa, é construção sólida. Lembre-se, múltiplas fontes de renda não são apenas sobre dinheiro extra, são sobre liberdade. Liberdade para tomar decisões baseadas no que é certo, não no que é necessário para pagar as contas. Liberdade para recusar oportunidades ruins porque você tem alternativas. Liberdade para investir em sonhos de longo prazo porque você tem segurança no curto prazo.
Quem tem apenas uma fonte de renda é escravo dessa fonte. Quem tem múltiplas fontes é senhor das suas escolhas. E na vida, quem escolhe livremente constrói destinos extraordinários. Número 6. Generosidade como estratégia de abundância. Você tem medo de dar dinheiro porque acha que vai faltar para você? Essa mentalidade de escassez é exatamente o que mantém você pobre, porque generosidade não é gasto. É investimento na lei mais poderosa da prosperidade. Quem dá, multiplica. A maioria das pessoas entende generosidade ao contrário. Acham que você deve dar quando sobrar, que generosidade é luxo de rico, que primeiro você fica rico, depois fica generoso. Mas a verdade é o oposto. Primeiro você se torna generoso, depois a riqueza encontra você. Porque generosidade muda sua mentalidade de escassez para a abundância, e mentalidade de abundância atrai a abundância. Pense em 2 jardineiros. O primeiro guarda todas as sementes com medo de que faltem. O segundo planta generosamente suas melhores sementes. No final da estação, quem tem mais frutos? O que plantou generosamente colhe abundantemente. O que guardou com medo continua apenas com sementes velhas. Lembro de um período em meu reino quando enfrentamos uma grande seca. 2 grupos reagiram de formas opostas. O primeiro fechou os celeiros, guardou tudo o que tinham, compartilhou apenas o mínimo necessário. O segundo, mesmo com menos recursos, continuou ajudando vizinhos, compartilhando conhecimento, oferecendo apoio. Quando a chuva voltou, adivinhe quem se recuperou primeiro. Os generosos tinham criado uma rede de apoio que os ajudou a reconstruir rapidamente. Os mesquinhos ficaram isolados na sua escassez. A generosidade funciona por princípios que poucos compreendem. Primeiro, ela muda sua identidade interna. Quando você dá regularmente, mesmo que seja pouco, você treina sua mente para pensar como alguém que tem abundância. Segundo, ela cria conexões genuínas com pessoas. E negócios são feitos entre pessoas que confiam umas nas outras. Terceiro, ela desenvolve uma mentalidade de solução em vez de problema. Pessoas generosas pensam em como ajudar, e quem pensa em ajudar identifica oportunidades. O ponto de virada acontece quando você entende que generosidade inteligente não é dar tudo o que você tem. É dar uma porcentagem fixa da sua renda, independentemente de quanto seja. Pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 1%. O valor importa menos que a constância, porque o objetivo não é o valor doado, é a transformação mental de quem doa. Pratique a generosidade discreta. Doe sem contar para ninguém. Ajude sem esperar reconhecimento. Contribua sem esperar retorno direto. Porque generosidade com interesse não é generosidade, é investimento disfarçado. E o universo sabe a diferença. Comece pequeno, mas comece hoje. Separe uma porcentagem fixa da sua renda para a generosidade. Não espere sobrar. Separe antes de gastar. Ajude alguém que precisa. Contribua para uma causa que faz sentido para você. Invista em projetos que transformam vidas. Faça isso todo mês, sem exceção. Você vai descobrir algo extraordinário. À medida que você se torna mais generoso, oportunidades começam a aparecer de lugares inesperados. Pessoas começam a pensar em você quando surgem boas oportunidades. Sua reputação muda. Sua rede de relacionamentos se fortalece. E sua mentalidade se expande para possibilidades que antes você nem via. Generosidade não é sobre dar o que sobra. É sobre dar das suas primícias. Não é sobre dar quando você tem muito. É sobre dar especialmente quando você tem pouco. Porque é nesses momentos que a generosidade mais transforma quem dá. Ricos verdadeiros não ficaram ricos para depois serem generosos. Eles se tornaram generosos primeiro, e a riqueza foi consequência natural de uma mentalidade transformada.
Porque o universo tem uma lei imutável. Quem planta generosamente, colhe abundantemente. E essa lei não falha nunca. Número 7. Constância e paciência como pilares da mudança. Você está esperando a motivação chegar para começar a construir riqueza? Então, prepare-se para esperar para sempre. Porque motivação é como o tempo, muda todo dia. Constância é como a gravidade, funciona sempre, independentemente de como você se sente. A diferença entre quem constrói riqueza duradoura e quem vive de sonhos é simples: consistência. Não são as grandes ações esporádicas que criam fortuna, são as pequenas ações repetidas incansavelmente durante anos. Como gotas d'água que perfuram pedras, ações consistentes perfuram qualquer barreira financeira. Você conhece a história da tartaruga e da lebre, mas você realmente entendeu a lição? A lebre tinha velocidade, a tartaruga tinha constância. A lebre confiou no talento, a tartaruga confiou no processo. A lebre correu por impulsos. A tartaruga caminhou por disciplina. E no final, quem venceu não foi quem correu mais rápido, foi quem nunca parou. Conheci um ourives que me ensinou o poder da repetição. Todos os dias, durante 20 anos, ele separava uma pequena porção de ouro do seu trabalho e guardava em um cofre secreto. Não eram grandes quantidades. Às vezes eram apenas raspas, mas nunca faltou um dia. Ao fim de 2 décadas, ele tinha acumulado riqueza suficiente para comprar a oficina inteira onde trabalhava. Pequenas ações, grande resultado, constância transformada em patrimônio. O problema da geração atual é que ela quer resultados de 20 anos em 20 dias. Quer colher sem plantar, quer músculos sem treinar, quer riqueza sem disciplina. E quando não veem resultados imediatos, desistem e procuram a próxima fórmula mágica. Mas não existe mágica na criação de riqueza, existe constância. A transformação mental acontece quando você entende que disciplina é superior à motivação. Motivação é emocional, disciplina é racional. Motivação depende de como você se sente. Disciplina depende de quem você decidiu ser. Motivação é externa, disciplina é interna. Motivação falha nos dias difíceis. Disciplina aparece especialmente nos dias difíceis. Estabeleça rituais não negociáveis relacionados à sua prosperidade. Pode ser ler sobre finanças por 30 minutos todo dia. Pode ser investir um valor fixo todo mês, independentemente das circunstâncias. Pode ser revisar suas metas financeiras toda semana. Pode ser estudar uma oportunidade de renda nova todo trimestre. O importante não é o tamanho da ação, é a regularidade dela. Porque aqui está o segredo que poucos descobrem. Pequenas ações consistentes geram grandes resultados compostos. É como juros compostos, mas aplicados ao seu desenvolvimento. Cada dia que você age consistentemente, você não apenas avança, você acelera. Porque as ações de hoje se somam às de ontem e potencializam as de amanhã. Pare de procurar atalhos, pare de buscar fórmulas mágicas, pare de esperar o momento perfeito. Comece hoje com ações pequenas, mas consistentes. Invista pouco, mas invista todo mês. Aprenda pouco, mas aprenda todo dia. Melhore pouco, mas melhore constantemente. A constância vence a pressa. A paciência vence a ansiedade. A disciplina vence a motivação. E quem domina esses 3 princípios não apenas constrói riqueza, constrói caráter. E caráter é a base sobre a qual toda prosperidade duradoura se sustenta. Lembre-se, o que você faz ocasionalmente não transforma a sua vida. O que você faz consistentemente determina seu destino. E seu destino financeiro está sendo decidido pelas pequenas escolhas que você faz ou deixa de fazer todos os dias. Número 8.
Base espiritual da prosperidade. Você pode até não acreditar em Deus, mas Deus acredita em leis espirituais que governam a prosperidade. E se você quer riqueza duradoura, precisa entender e honrar essas leis. Porque toda riqueza construída sobre fundamentos falsos desmorona. E toda riqueza construída sobre princípios eternos se multiplica através das gerações. A maioria das pessoas pensa que espiritualidade e riqueza são opostas, que você precisa escolher entre ser próspero ou ser espiritual. Isso é uma mentira que mantém pessoas boas na pobreza e pessoas ruins na riqueza. A verdade é que prosperidade verdadeira só acontece quando há alinhamento entre princípios espirituais e ações práticas. O temor ao Senhor não é medo como muitos pensam, é reverência, é reconhecer que existe uma ordem moral no universo, é entender que suas ações têm consequências não apenas materiais, mas espirituais. É saber que riqueza sem caráter é miséria disfarçada de sucesso. Imagine dois comerciantes. O primeiro acumula riqueza através de mentiras, trapaças, exploração dos vulneráveis. Ele pode prosperar por um tempo, mas sua riqueza é construída sobre areia. Uma hora, a tempestade vem e leva tudo. O segundo constrói riqueza servindo genuinamente, resolvendo problemas reais, tratando pessoas com dignidade. Sua riqueza é construída sobre rocha. Tempestades podem vir, mas a fundação permanece firme. Eu recebi um dom de Deus, sabedoria. Mas essa sabedoria vinha com responsabilidade. Usar minha prosperidade para abençoar outros. Governar com justiça. Tomar decisões que honrassem princípios eternos, não apenas interesses imediatos. E descobri algo extraordinário. Quanto mais eu alinhava minha riqueza com propósitos divinos, mais ela se multiplicava. A grande virada mental acontece quando você entende que Deus não é contra sua prosperidade. Ele é contra sua ganância. Ele não quer que você seja pobre. Ele quer que você seja próspero com propósito. A diferença está na motivação e no destino da sua riqueza. Comece a tomar decisões financeiras em oração. Antes de fechar um negócio, pergunte se isso honra princípios de integridade. Antes de investir em algo, pergunte se isso contribui positivamente para o mundo. Antes de gastar dinheiro, pergunte se isso reflete mordomia responsável dos recursos que foram confiados a você. Pratique a honra aos pais, mesmo que eles não tenham sido perfeitos. Essa é uma lei espiritual de prosperidade que poucos entendem. Honrar não significa concordar com tudo. Significa reconhecer o papel deles na sua existência e tratá-los com dignidade. Filhos que honram pais prósperos tendem a multiplicar a herança. Filhos que honram pais pobres tendem a quebrar maldições geracionais. Desenvolva integridade inflexível nos negócios. Pague o que deve, cumpra o que promete. Entregue mais do que foi combinado. Trate empregados com justiça. Seja honesto mesmo quando a mentira seria mais lucrativa no curto prazo. Porque integridade é um investimento de longo prazo que sempre se paga. Use parte da sua riqueza para causas maiores que você mesmo. Não apenas para se sentir bem, mas porque você entende que riqueza é mordomia, não propriedade. Você é administrador, não dono. E todo administrador fiel é promovido a responsabilidades maiores. Busque sabedoria divina para suas decisões financeiras. Leia princípios eternos sobre dinheiro, trabalho, integridade e generosidade. Aplique esses princípios mesmo quando parecem contraproducentes no curto prazo. Porque princípios espirituais funcionam com lógica de eternidade, não de urgência. A riqueza sem base espiritual é um castelo construído sobre gelo. Pode parecer sólido, mas quando o calor chega, tudo derrete. A riqueza com base espiritual é uma fortaleza construída sobre rocha. Tempestades podem vir, mas a estrutura permanece de pé.
Deus não abençoa a ganância, mas abençoa a prosperidade com propósito. E quando você alinha sua busca por riqueza com princípios eternos, você não apenas constrói patrimônio. Você constrói um legado que atravessa gerações. Número 9. Propósito da riqueza. Por que você quer ficar rico? Se sua resposta é apenas para ter mais dinheiro, você já fracassou antes de começar. Porque riqueza sem propósito é como um motor potente sem direção. Faz barulho, gasta energia, mas não chega a lugar nenhum. Você conhece pessoas ricas que são profundamente infelizes? Que têm milhões na conta, mas vivem vazias por dentro? Que acumularam fortuna, mas perderam a família, a saúde, a paz? Isso acontece quando se constrói riqueza como fim em si mesmo, não como meio para um propósito maior. Riqueza verdadeira não é sobre quanto você tem, é sobre quanto impacto positivo você pode gerar. Não é sobre o que você pode comprar, é sobre quantas vidas você pode transformar. Não é sobre ostentar prosperidade. É sobre usar prosperidade para criar mais prosperidade ao seu redor. Imagine 2 reis. O primeiro acumula tesouros em cofres trancados, conta moedas obsessivamente e morre deixando apenas números em pergaminhos. O segundo usa sua riqueza para construir estradas, educar o povo, criar oportunidades, desenvolver o reino. Qual deles realmente prosperou? Qual construiu um legado duradouro? Durante meu reinado, aprendi que a riqueza mais gratificante era aquela que eu podia compartilhar multiplicando oportunidades para outros. Quando construí o templo, não foi apenas um projeto arquitetônico. Foi geração de empregos, desenvolvimento de habilidades, fortalecimento da economia, criação de um legado espiritual. Minha riqueza pessoal se transformou em prosperidade coletiva. A transformação acontece quando você muda sua pergunta de "como posso ficar rico?" para "como posso usar a riqueza para criar valor real no mundo?" Essa mudança de perspectiva transforma não apenas sua motivação, mas seus métodos. Você para de buscar atalhos egoístas e começa a construir soluções sustentáveis. Defina qual problema você quer resolver com sua riqueza. Pode ser gerar empregos, pode ser educar crianças carentes, pode ser desenvolver soluções para questões ambientais. Pode ser apoiar empreendedores iniciantes, pode ser cuidar de idosos abandonados. O importante é ter um propósito maior que alimenta sua determinação nos dias difíceis. Porque aqui está uma verdade profunda. Pessoas que têm propósitos claros para sua riqueza trabalham com mais intensidade, persistem por mais tempo e atraem mais oportunidades do que pessoas que querem dinheiro apenas para si mesmas. Propósito é combustível emocional que não acaba nunca. Construa riqueza pensando em legado, não apenas em lucro. Pergunte-se: que mundo eu quero deixar para meus filhos? Como posso usar minha prosperidade para resolver problemas que me incomodam? De que forma posso transformar minha riqueza pessoal em prosperidade coletiva? Prospere de forma integral. Não adianta ter milhões no banco se sua saúde está destruída. Não adianta ser bem-sucedido profissionalmente se sua família está despedaçada. Não adianta acumular bens se sua paz interior foi embora. Riqueza verdadeira inclui saúde, relacionamentos, propósito, paz espiritual e, sim, também prosperidade material. Use sua jornada para a riqueza como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Cada desafio enfrentado deve fortalecer-lo. Cada conquista deve torná-lo mais generoso. Cada aumento na conta bancária deve vir acompanhado de aumento na maturidade, sabedoria e compaixão. Lembre-se, você não leva dinheiro para o túmulo, mas leva o caráter que desenvolveu construindo esse dinheiro. Você não deixa herança apenas material, deixa exemplo de como viver com propósito. Você não é lembrado apenas pelo que acumulou, mas pelo que contribuiu. Riqueza com propósito multiplica, riqueza sem propósito some.
e a diferença entre elas está não na quantidade acumulada, mas na qualidade das motivações que dirigem a acumulação. Número 10. Implementação prática e transformação. Você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se não aplicar, ela vale zero. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual, e você não veio até aqui para se entreter. Você veio para se transformar. Então vamos transformar esses princípios em um plano prático que vai mudar sua realidade financeira começando agora. Durante 7 dias, você vai implementar um princípio por dia, não como teste, mas como mudança permanente de estilo de vida, porque transformação real não acontece através de grandes revoluções esporádicas. Acontece através de pequenas evoluções diárias que se acumulam até criar uma nova identidade. Primeiro dia. Desenvolva sabedoria financeira. Escolha um livro sobre finanças e leia pelo menos 30 minutos. Não qualquer livro. Um livro que ensine princípios, não apenas técnicas. Comece a educar sua mente para pensar como alguém que entende de dinheiro. Conhecimento é poder, mas apenas quando se transforma em ação. Segundo dia, analise suas decisões financeiras recentes. Liste as 5 piores decisões financeiras que você tomou no último ano. Para cada uma, identifique que informação faltou. Isso vai doer, mas é necessário. Você precisa entender seus padrões de erro para quebrá-los. Transforme fracassos em sabedoria. Terceiro dia. Pratique o silêncio estratégico. Não conte para ninguém sobre estes 7 dias de transformação. Guarde seus planos em segredo. Observe como isso muda sua energia e foco. Pare de buscar aprovação externa e comece a construir aprovação interna através de resultados reais. Quarto dia. Otimize seu trabalho. Elimine pelo menos 3 atividades que consomem seu tempo, mas não geram resultado financeiro. Automatize ou terceirize pelo menos uma tarefa repetitiva. Foque suas horas mais produtivas nas atividades de maior impacto. Trabalhe com inteligência, não apenas com intensidade. Quinto dia. Identifique uma nova fonte de renda. Não para começar imediatamente, mas para estudar e planejar. Pode ser consultoria, venda online, investimentos, prestação de serviços. Escolha algo alinhado com suas habilidades. Diversificação inteligente começa com planejamento cuidadoso. Sexto dia. Seja generoso. Doe uma quantia específica para alguém ou alguma causa. Não precisa ser grande, precisa ser intencional. Faça isso discretamente, sem contar para ninguém. Observe como isso muda sua mentalidade sobre abundância. Generosidade treina sua mente para a prosperidade. Sétimo dia. Estabeleça seu ritual de constância. Defina uma ação pequena, mas específica, que você fará todos os dias relacionada à sua prosperidade. Pode ser ler sobre finanças, fazer uma ligação comercial, revisar investimentos, estudar oportunidades. Pequeno, mas todos os dias, sem exceção. Mas cuidado, essas mudanças vão gerar resistência. Pessoas próximas podem estranhar seu novo comportamento. Você mesmo pode sentir desconforto saindo da zona de conforto. Essa resistência é sinal de que a transformação está funcionando. Abrace o desconforto. Ele é temporário, mas os resultados são permanentes. Cada princípio aplicado é como uma semente plantada. Você pode não ver resultados imediatos, mas algo está crescendo no subsolo da sua vida. Com paciência e constância, essas sementes vão brotar e se transformar em uma floresta de prosperidade. A diferença entre sua vida atual e a vida que você sonha não está em conhecer mais princípios. Está em aplicar consistentemente os princípios que você já conhece. Implementação imperfeita é superior a planejamento perfeito,
que nunca sai do papel. Você tem duas opções: continuar sendo quem você é e ter os resultados que sempre teve, ou começar a se tornar quem você precisa ser para ter os resultados que merece. A escolha é sua. O momento é agora. E os próximos 7 dias vão determinar se você continuará sonhando com prosperidade ou começará a construí-la. Porque no final, você não será julgado pelas oportunidades que teve, mas pelas oportunidades que aproveitou. E esta é a maior oportunidade da sua vida: transformar sabedoria em ação e ação em prosperidade duradoura. Existe um momento na vida de todo homem e toda mulher em que algo desperta por dentro. É como se uma chama adormecida há anos finalmente encontrasse oxigênio para queimar. Você sente isso agora, não sente? Essa inquietação que não é desconforto, mas reconhecimento. O reconhecimento de que você sempre soube dessas verdades, mas nunca as tinha organizado dessa forma. Os 7 princípios não são apenas estratégias financeiras, são chaves para uma porta que estava trancada dentro de você. E quando essa porta se abre, você não vê apenas dinheiro do outro lado. Você vê a pessoa que sempre esteve destinado a se tornar. Alguém que não corre atrás da abundância, porque a abundância corre atrás de quem se tornou digno dela. Pense em uma semente enterrada na terra escura. Ela não luta contra a escuridão. Ela usa a escuridão como ambiente para sua transformação silenciosa. E quando finalmente rompe a superfície, não é mais semente. É árvore, é fruto, é sombra para outros. É legado plantado no futuro. Sua jornada de transformação começou hoje, mas não termina aqui. Na verdade, ela nunca termina. Porque crescimento verdadeiro é um estado permanente, não um destino temporário. E pessoas que entenderam isso vivem de forma diferente, agem de forma diferente, prosperam de forma diferente. Se você sente que essa conversa precisa continuar, que esses princípios precisam ser aprofundados, que essa transformação merece ser nutrida, inscreva-se neste canal. Porque sabedoria compartilhada é sabedoria multiplicada. E você faz parte de uma comunidade que escolheu crescer em silêncio para impactar com resultados. O que você descobriu hoje não foi apenas conhecimento, foi reconhecimento. O reconhecimento de quem você realmente é por baixo de todas as limitações que aceitou como verdades. E uma pessoa que se reconhece nunca mais aceita viver pequeno.